avisando a todos que estamos iniciando a gravação. Tá? Eu estou aqui, primeiramente vamos cumprimentar, né? Olá a todos, eu sou Guilherme Sens, médico terapeuta natural e um dos instrutores aqui da classe bíblica Escavando a Verdade. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estaremos dando sequência aos nossos estudos. Hoje o nosso instrutor será o Roberto Castilho, Roberto Viana Castilho, que também é um dos nossos instrutores aqui junto. Eu estou aqui no cenário, de um dos nossos encontros futuros. Estou aqui no cenário de um dos nossos encontros futuros. Nós vamos logo conversar com o Célio João, ele vai nos dar, vai ter um estudo com ele, em especial sobre a questão das origens. Deixa eu mostrar para alguns de vocês aqui. Ó. Não sei se vai dar de ver, ó, mas aqui onde eu estou é a biblioteca dele, né? Eu estou no canto da biblioteca dele. E ali nós temos algumas réplicas, ó. Temos a Menorá, e temos algumas réplicas da parte das origens. Deixa eu tirar isso daqui e levar você lá para você poder ver mais de pertinho. Olha só, você faz ideia do que é isso? Isso é uma réplica. Opa, vou botar mais longe lá. Isso aqui é uma réplica de uma unha do estegossauro. Tá? Aqui um dente de um Velociraptor. Uma réplica de um dente de um megalodonte. Aqui, ó, réplica de um dente. Mais distante é melhor. Dá para ter uma noção do tamanho. Uma réplica de um dente de um megalodonte. Ah, e aqui temos uma réplica da arca bíblica, aqui de um trilobita. Esse é um fóssil de um trilobita, esse é o fóssil original mesmo de um trilobita. E temos várias outras aqui, tá? Ele vai estar discutindo conosco um pouco essa questão das origens. E aí nós vamos conseguir depois entender isso melhor, tá? Nós vamos fazer um momento aí de estudo com ele, vamos chegar na hora da nossa sequência de estudar esse assunto. Bom, vamos então dar sequência ao estudo de hoje, tá? E aí vou estar convidando vocês a orarmos, né? Estamos aqui para estudar a palavra de Deus e eu vou te convidar para orarmos juntos mais uma vez. Vamos orar? Feche seus olhos e ore comigo. Santo Pai, amado Deus, querido Senhor, muito, muito obrigado, Deus de amor e de bondade, pelo privilégio que nos dá de estar diante de Ti. Gostaríamos, Senhor, de te convidar a estar conosco nesse estudo que faremos, já te agradecendo por Tua presença, para que Tu possa nos conduzir. Se vamos estudar trechos da Tua palavra, Pai, Tu que enviaste Teu Espírito Santo para inspirar os santos profetas a escreverem para que chegue até nós. Pedimos que nos dê o Teu Espírito também, para que possamos aprender o que quer nos ensinar. O Teu Espírito possa nos iluminar a aprender de Ti, para que possamos nos aproximar do Teu ideal para nós, que possamos nos aproximar da verdade que é a Tua palavra, que és Tu. Usa em especial o Roberto nesse dia, mas também a cada um de nós para aprender o que quer nos ensinar. É nos méritos de Cristo que oramos para a repreensão do mal e para a continuidade do Teu reino também na nossa vida. Em nome de Cristo oramos agradecidos. Amém e amém. Ok, vamos lá. Deixa eu colocar mais alguns amigos aqui como anfitrião, caso aconteça alguma coisa por aqui. Já tem mais gente para dar. Tá pausado, não estamos te ouvindo. Estranho. Não me ouve? Agora ouve. Tudo o restante que eu falei, oração, as coisas não viram nada? Na oração, sim. Só depois da oração, que não. Buenas. Ok, tranquilo. Bom, meus amigos, eu vou então, já sem mais delongas, passar a palavra para o Roberto, para ele fazer o nosso estudo de hoje. Beto, como é a primeira vez que o pessoal vai estar te conhecendo, em especial, claro, alguns que já acompanham o nosso trabalho há mais tempo já te conhecem, mas nós temos alguns amigos que chegaram já para a classe bíblica, escrevendo a verdade, eu vou pedir que você se apresente, se possível.
tá? E aí, então, depois possa estar fazendo aí a introdução do estudo de hoje, por favor. Bom? Beto, como costumamos dizer por aqui, a palavra é do Senhor, embora a voz seja a sua. Que Deus te abençoe. Um abraço. Amém. Bom, meus amados, uma alegria aqui estarmos todos juntos para falar um pouco mais sobre o Evangelho. Meu nome é Roberto Castilho, eu estou aqui junto com o doutor no serviço da capelania, tanto do projeto do Restaura como da escola. Tenho 31 anos, tenho uma esposa, uma filha de 6 anos e tenho um canal no YouTube também chamado Caráter Cristão, onde abordamos muitos temas ali, desde proféticos e principalmente a questão do santuário, que é o meu assunto preferido. Tá? Então, estudo bastante essa questão do santuário e a ideia que nós tivemos aqui nessa questão do escavando as escrituras foi justamente usar o santuário como base para abordar outros temas variados que nós teremos daqui em diante, tá? Então, por esse motivo, nós começamos primeiramente com o irmão Ricardo, falando sobre a questão do pecado, o plano da salvação, que é o santuário, tá? Então, o plano da salvação é o santuário, e é por isso que ele é tão importante para nós hoje, porque se nós não entendermos o básico, que seja do plano da salvação, ficamos distante dessa salvação. Então, além de resolver o problema do pecado, que é o que separa nós de Deus, o santuário também nos aponta para estarmos com Deus no Santíssimo muito em breve, na Canaã Celestial, tá? Então, por essa base do santuário, eu vou trazer um tema hoje para vocês aqui que tem relação com Jesus, que é a peça fundamental. Sem ele não seríamos nada e nem ninguém. Então, a peça fundamental para nós entendermos o santuário e principalmente entendermos a salvação é passar por Cristo. E Jesus, ele passou durante toda a sua vida, tanto aqui quanto anteriormente a ele vir, que é o Novo Testamento. Então, o Velho Testamento tem muitas lições de Cristo, inclusive o santuário, que está lá no Êxodo, né? A construção do santuário, mas que ele já vem anteriormente, como o Ricardo mesmo disse, e está correto, que desde a queda no Éden, o plano da salvação foi colocado em prática e um cordeiro foi morto. A partir dali, o santuário já estava fazendo a sua vigência. Obviamente, depois foi construído um templo e tudo, como nós vamos aprender mais à frente também sobre isso. Mas o santuário já vem desde sempre, desde quando o pecado adentrou, Deus já tinha um antídoto, que era o santuário. E nós vamos aprender um pouco sobre isso. Só que antes de nós adentrarmos de fato no santuário, aprendermos um pouco sobre a palavra de Deus, que é a base fundamental para nós entendermos todas as outras coisas, eu acho por bem a gente entender as funções de Cristo, que Cristo tem algumas funções que também têm base no santuário. E essas funções são chaves para que eu e você consigamos alcançar a salvação, tá? Então, hoje nós vamos aprender essas chaves, vamos decodificar na própria palavra de Deus. Hoje, então, eu quero que vocês estejam com suas Bíblias à mão, porque não vou colocar aqui slides nem nada, tá? Então, espero que todos vocês estejam com suas Bíblias na mão e nós vamos ler muito hoje, tá bom? Vamos ler muitos textos da Bíblia, um pouco ali, um pouco aqui, para que a gente possa entender de fato o plano de Cristo para cada um de nós, tá bem? Antes de nós abrirmos então a palavra, vamos pedir mais uma vez a orientação do Espírito e assim nós vamos para a palavra de Deus. Querido e amado Deus, mais uma vez estamos agradecidos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais sobre Ti, estudando a Tua palavra. Queremos o Seu Santo Espírito, que só Ele consegue nos ajudar a compreender a Tua palavra, que Ele possa estar conosco nesse exato momento, nos ajudando, tanto em nossa mente quanto em nossos lábios, a entendermos o assim diz o Senhor. Perdoe nossos pecados, nos purifique e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Bom, então, como eu disse a vocês, vamos iniciar então entendendo essas questões
de Cristo no Velho Testamento. Por quê? O Velho Testamento vai nos dar luz sobre o Novo, tá bem? E isso é importante, provavelmente, então, na próxima semana, como o doutor acabou de dizer, vai ter alguém aqui, historiador, falando sobre a palavra. Então, vai ser muito importante a gente entender que o Velho Testamento não foi abolido como muitos costumam dizer, porque não faz sentido nenhum, e vocês vão ver isso agora. Eu primeiro vou dar só uma pontinha para que vocês possam entender a importância que o Velho Testamento tem hoje, hein? Tá bom? Vamos lá para que vocês possam compreender isso. Primeiro vamos abrir as nossas Bíblias, então, em João 5,39. É um verso até conhecido, tá? João 5, verso 39. Vocês sabem muito bem o verso. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de Cristo. Testificam de Cristo. E quando Jesus fala, João 5,37, ou João 5,39, quando Jesus está comentando, né, está falando ali, e depois João coloca isso no seu livro, Jesus está aqui como homem para vencer o pecado por cada um de nós. E ele diz isso. De que palavra Jesus estava falando? Se não tinha Novo Testamento. Jesus só poderia estar falando do Velho Testamento. Então Jesus está aqui como homem para vencer o pecado para nós, e ele diz para nós que devíamos estudar as Escrituras, e as Escrituras que tinham na época de Jesus era o Velho Testamento, porque julgais ter nas Escrituras, ou seja, na época de Jesus, o Velho Testamento, a vida eterna. E aí vocês acham que o Velho Testamento agora não tem mais poder para nos ajudar quanto à vida eterna? Só o Novo? Ou será que não faz sentido? Aqui é só um ponto para que vocês possam ir interligando esses pontos, tá? Jesus pede que eu e você compreendamos e estudemos o Velho Testamento, tá? Um pouquinho mais adiante, 10 versos aí adiante, versos 46 e 47, olha o que acontece. Jesus aqui vai falar para os judeus, e ele diz o seguinte: porque se de fato cresceis em Moisés, também creireis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, também não vai acreditar nas minhas palavras. Acho interessante isso. Jesus agora está dizendo que Moisés escreveu sobre ele e que os judeus deveriam reconhecê-lo, porque Moisés escreveu. E o judeu enchia a boca para falar que era seguidor de Moisés. E aí Jesus mostra para ele, ó, se vocês fossem tão seguidores de Moisés assim, vocês saberiam quem eu sou, porque Moisés escreveu de mim. Ou seja, novamente Jesus colocando o Velho Testamento como algo que poderia fazer com que aquele povo reconhecesse a Cristo. Pergunto para vocês, será que o Velho Testamento, então, só serviu para a época de Jesus? Não serve mais para nada? Primeiro, Jesus diz que o Velho Testamento tinha o caminho da salvação. Agora ele diz novamente em outras palavras, porque Cristo é a própria salvação. E ele diz, ó, vocês não estão acreditando em mim porque vocês não seguem Moisés, não. Vocês não estão fazendo do jeito que Moisés pediu, não. Se vocês estivessem fazendo, vocês saberiam quem eu sou. Moisés escreveu o Pentateuco e o livro de Jó, né? Então ele escreveu 6 livros. E é justamente isso que Jesus estava querendo mostrar para ele. Então, algumas pessoas podem perguntar para nós, Roberto, como que a pessoa do Velho Testamento se salvava? Era diferente da pessoa do Novo? Não, porque aparentemente parece que era diferente, porque se a gente abolir o Velho Testamento, como geralmente se prega hoje, então mudou a questão da salvação. As pessoas do Velho vão ser de uma forma e do Novo vai ser de outra. Porque como que eu vou julgar todos na mesma balança se tinha uma vigência até aqui e daqui em diante não tem mais? Aí Deus não seria justo. Então teria uma diferença, mas eu digo a vocês que não tem diferença nenhuma.
A pessoa do Velho Testamento era salva da mesma forma que eu e você seremos, crendo em Jesus. E tinha muitas evidências disso no Velho Testamento. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês agora. Então, primeiro eu queria mostrar para vocês que o Velho Testamento tem poder, porque o Velho Testamento é a palavra de Deus. Assim como o Novo tem poder, porque é a palavra de Deus. Tá bem? Então, levando isso em consideração, vocês já viram aqui que o próprio Jesus falou isso. Eu vou dar só mais um exemplo, que está em Lucas 24. Vocês sabem bem. Está tendo ali Jesus, acabou de ser morto, passou o sábado descansando, levantou-se no domingo da sepultura e no domingo ali de manhã, para a tarde, Jesus está no caminho de Emaús. E vocês sabem bem que tinha dois ali dos discípulos de Jesus, não dos discípulos dos 12, mas Jesus tinha muitos discípulos, não era somente aqueles 12, os 12 eram escolhidos, mas Jesus tinha muitos discípulos, mais de 70 no mínimo Jesus tinha. Então, no meio desse tanto de discípulo, tinha dois ali, né? Que é Cleopas e mais um, que não se fala o nome, e eles estão no caminho de Emaús. E Jesus chega até ele, conversa ali com ele, e eles não percebem que é Jesus. Até chegar uma hora em que Jesus começa a escorrer pela palavra, o Velho Testamento. E aí Jesus vai falando tudo sobre ele do Velho Testamento. Olha lá o que diz lá. Lucas 24, 25 a 27. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer, tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito o que constava na palavra. Olha isso, hein? Então Jesus começou de Moisés, porque o Pentateuco foi escrito por ele, então começa assim Moisés, e Jesus foi por todos os profetas, explicando detalhe por detalhe para aqueles dois. Que experiência! Imagine só eu e você, o próprio Cristo vir e começar a explicar a palavra para nós, hein? Ia ser uma coisa maravilhosa, né? Mas ele enviou o Espírito para isso. Nós só precisamos pedir. E aí ele começou a explicar aquilo. E no verso 44 do mesmo Lucas 24, diz o seguinte: a seguir Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Ou seja, olha, eu já tinha falado para vocês isso. E importava-se se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Aonde? Olha aí, na sua Bíblia. Na lei de Moisés, que é a Torá, nos profetas e nos salmos. Olha, até nos salmos. Vocês sabiam? Há vários salmos messiânicos. Vários salmos messiânicos. Então, Jesus veio por toda a palavra dele, os 39 livros do Velho Testamento, explicando ponto por ponto para aqueles dois. Será que mudou, então? Será que o Velho Testamento não tem mais valor? Não é o que parece. Se Jesus tivesse que abolir o Velho Testamento, ele não ia exaltar tanto o Velho Testamento. Não faz sentido nenhum. Então, meus irmãos, o Velho Testamento tem muita coisa e agora vocês vão aprender que pelo Velho Testamento o povo de Israel tinha como saber que Jesus era o Messias, mas tranquilamente, com os pés nas costas, como costumamos dizer. Então vamos lá ver como isso ocorreria e já falar um pouco sobre essas fases, tá? 3 fases de Cristo no santuário, tá bem? Que ele está fazendo desde o plano da salvação, lá do início, até hoje e até o momento em que entraremos na Canaã Celestial. Então vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias, agora nós vamos entrar no tema propriamente dito, tá? Até agora era só para mostrar para vocês, se alguém tem dúvida, que a palavra de Deus, o Velho Testamento, também está em vigência, acabou a dúvida. Jesus, ele só tinha o Velho Testamento, ele exaltou esse testamento muitas e muitas vezes. Inclusive, lembre-se, Lucas 24, quando ele fala para os profetas de Emaús, Jesus já havia ressuscitado. Se ele tinha um momento
para dizer não vale nada o Velho Testamento, teria que ser ali. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus pegou e explicou em cima do Velho Testamento tudo para os dois discípulos de Emaús. Tá bem? Então, só eu estou ressaltando isso para que fique muito claro. Obviamente, nós vamos ter outros estudos sobre a Bíblia que vai deixar isso ainda mais claro, tá bom? Mas eu só estou falando isso porque nós vamos falar sobre o Velho Testamento, nós vamos linkar ele com o Novo e vocês vão ver a mágica acontecer. A mágica que Cristo que Deus tem tudo muito sincrônico. A sincronia de Deus é maravilhosa. E é isso que vocês vão ver agora, tá bom? Então vamos lá, vamos para Êxodo 17. Nós vamos estudar um pouquinho Êxodo 17, que é quando o povo está indo para o deserto. O maná já tinha sido dado, o pão, as cordonizes, tudo já tinha sido dado. E esse povo agora vai para Refidim. Refidim. E aí, quando ele está a caminho de Refidim, acontece alguns problemas ali de água. E quando você está no deserto sem água, o que vai acontecer? Morrer. Não tem outra coisa. Se você está no deserto e não tem água, é só aguardar, a morte vai chegar. Só que, ao invés de o povo, sabendo disso, suplicar a Deus, se humilhar a Deus, não foi isso que eles fizeram. Vamos então a partir do verso 1. Diz o seguinte: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, Deus mandava eles parar quando a nuvem parava. Acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então, chegamos a um problema que causaria a morte. Estou no deserto, sem água, vou morrer em questão de alguns momentos, tá? O povo deveria suplicar a Deus. Mas vamos ver o que o povo fez. A partir do verso 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse. O povo não foi a Deus, o povo foi a Moisés. Dá-nos água para beber. Olha isso, hein? Essa audácia do povo. Então, o povo está necessitado, mas o povo não é humilde. O povo é alguém que quer para ontem o que ele está pedindo. É como se Deus fosse um garçom que está ali, serve. Você pede, eu te dou e pronto. Não é assim que funciona, né? E aí, Moisés responde ao povo. Por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? Olha isso. Aqui é importante, meus irmãos. Falar isso, não entendam mal. Moisés não é Deus, mas ele tinha uma representatividade aqui de Deus. Tá? Então, Moisés, o que ele falasse era como se Deus estivesse de fato falando. Então, Moisés, ele fala, primeiro, Moisés se humilha, né? Porque ele sabe que ele não é Deus. Ó, por que vem falar comigo? Por que tentais ao Senhor? Ou seja, Moisés está dizendo, eu não tenho nada, por que vocês não vai direto para Deus e falam? Por que você tenta a Deus? Por que você tenta a Deus? Por que está tentando a Deus? Porque quando ele vai contra Moisés, automaticamente vai contra Deus. Por isso que Moisés foi penalizado depois, porque ele fez algo que Deus não mandou que fizesse. Então, um exemplo aqui rápido para que vocês possam compreender isso. Moisés, ele recebe a mensagem da libertação da sarça, que era o próprio Cristo. Depois, Moisés, ele sai e se encontra com Arão, que Arão é o profeta, por isso que a vara dele floresce, tá? É o espírito de profecia, ok? Então, Arão, ele seria o profeta, e Moisés recebeu do próprio Deus, ele também é profeta, mas ele tem um nível a mais do que Arão, vocês já vão entender. Então, Moisés vai com Arão até o faraó. Pergunto para vocês, era Moisés que falava com o faraó ou era Arão? Vocês sabem, mas era Arão que falava. Moisés não falava com o faraó. Assim como Deus não fala comigo e com você. Ele manda profetas falarem. Entenderam? Então, Moisés mandava Arão falar com o faraó. Assim como Deus mandava Moisés falar com Arão. Aqui é só para que vocês possam entender que Moisés, ele tinha uma... Tanto que Deus fez com que o corpo dele desaparecesse, porque senão ele seria mesmo um ídolo para o povo. De tão assim forte que era a idolatria na época,
E Moisés tinha essa prerrogativa de o que ele falasse era como se Deus mesmo estivesse falando. Tanto que lá em Hebreus diz que Jesus é o segundo Moisés. Ok? Então é só para que vocês possam colaborar. Não estou dizendo que Moisés é Deus, tá? Não existe isso. Mas a função que ele desempenhava aqui dava essa conotação e o povo entendia isso. Por isso que o povo ia a Moisés, por mais que era errado, porque o correto era o povo ir suplicar ao próprio Deus, não precisava passar por Moisés. Tá? Mas o povo ia a Moisés. O verso 3 diz o seguinte: tendo aí o povo sede, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede? A nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Pergunto a cada um de vocês: murmurar é pecado? O que vocês acham? Vocês acham que murmurar é pecado? Eu digo para vocês que murmurar é um baita de um pecado. E um pecado muito grave, inclusive. Porque murmurar causa falta de fé. Porque aquele povo murmurou por algo que não era nada perto do que eles já tinham visto. Aquele povo viu o mar abrir, aquele povo viu o maná cair, aquele povo viu cordonizes aparecer do nada. O que era água perto disso tudo? Mas na primeira vez que eles precisam de algo, eles murmuram. E vocês vão ver que não foi uma vez só. Todas as vezes esse povo murmurava. O fato é que eles estavam precisando de água e estavam murmurando contra Deus. Pergunto para vocês, se pelo correto, esse povo merecia água ou merecia um castigo? Só quero que vocês vão pensando aí, esse povo merecia água por murmurar, pelo pecado que eles estão cometendo, ou eles mereciam um castigo? Eles mereciam um castigo, né? Eu quero que vocês peguem os detalhes. Eles mereciam um castigo e não água. Agora, olha que coisa interessante. Vamos para os versos 4 e 5. Diz o seguinte: então clamou Moisés ao Senhor. Agora Moisés avança. E Moisés diz: que fareis a este povo? Só me resta apedrejar-me. Olha, o povo estava tão murmurador, tão bravo, que estava quase matando Moisés a pedradas. Isso aí é para que vocês possam ver. Esse povo, por justiça, não merece água. Merece castigo. Verso 5. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo. Toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Vamos lá, eu quero que vocês tentem imaginar isso. Moisés, então, recebe do Senhor: Moisés, você vai ali pegar alguns anciãos, você vai passar pelo povo, você vai pegar o bordão que feriu o rio, aquele bordão que abriu o Mar Vermelho, que trouxe pragas aos Egito e etc., fez todas aquelas coisas. Eu acho interessante que essa vara, nós vamos ver aqui já já alguns textos da Bíblia, vara tem sinônimo de castigo. Tá? O Mar Vermelho foi um castigo ao Egito. Quase que todos ali, ou se não todos, morreram naquela água. Assim como as pragas também foi um castigo. Então, vara tem a ver com castigo. Por isso, Deus está mandando que Moisés pegue o bordão, a vara. Digo a vocês, a vara tem poder? A vara em si mesmo não, mas aquela vara era a representação do poder de Deus. Então, aquela vara tinha poder, porque era Deus ali que estava agindo através daquela vara. E agora eu digo a vocês, aquela vara que fez todas aquelas coisas, 10 pragas, que fez o mar abrir, que ajudou o povo a passar e derrotou os egípcios. Olha o que essa vara tinha que fazer. Verso 6. Eis que estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe. Olha isso. Eis que eu estarei diante de ti. Sabe quem estaria ali? O próprio Deus, o próprio Cristo. Então, Cristo está dizendo a Moisés: eu estarei diante da rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água. O povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque quando eu li várias vezes isso aqui,
eu não peguei esses detalhes. E olha que eu já li muitas vezes essa parte de Êxodo. Vários anos bíblicos, algumas outras vezes estudando até verso a verso e não tinha pegado mínimos detalhes. Tem uma rocha, tá? E Jesus está diante dela. É isso aqui, ó. Rocha, Jesus. E aí vem Moisés, ó, rocha, Jesus, cadê aqui? Aqui para aparecer a canetinha. Então vocês estão vendo aí, tem a rocha, Jesus e Moisés. E Moisés tem que ferir a rocha. Mas quem que tá diante da rocha? O próprio Jesus. Isso aqui é interessante, porque quando Moisés, a gente só lê na Bíblia ali que Moisés feriu a rocha. Não, o próprio Cristo estava diante da rocha. Então, Cristo foi ferido. Olha que coisa interessante. Isso aqui é para dar luz para o que aconteceria mais a fundo. A gente acha que é só a rocha que é o ponto, mas não. O texto diz que o próprio Deus estaria diante da rocha em Horebe. Ok? Então, Jesus é ferido. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem todo sentido. Então, Jesus, ele está ali, obviamente, não é Jesus só no Novo Testamento, mas Miguel, ele está ali. E o que acontece, então? Feriu a rocha. E ele pediu que ferisse a rocha. Por quê? Jesus tinha que morrer uma única vez. Então, tudo certo nessa ocasião. Como eu disse para vocês, vara tem sinônimo de castigo. O povo pecou e tinha que ser castigado e não tinha que receber água. Jesus recebe o castigo do povo. Estão entendendo? A água sai da rocha e acontece que o povo toma água. Estão vendo? É a mesma coisa que acontece comigo e contigo. Eu e você pecamos e não merecemos o que queremos. Merecemos castigo. Só que Jesus pagou o preço por esse pecado, por esse castigo, na cruz. E por esse motivo, recebemos a água. Estão compreendendo? É a mesma coisa. Isso aqui eu estou mostrando para que vocês possam compreender que Jesus já estava sendo, pelos próprios símbolos, representado como Messias. E é por isso que Jesus diz aqui, se vocês realmente soubessem sobre Moisés e lessem direito o que Moisés escreveu, vocês saberiam que aquela rocha era eu. É mais ou menos isso que Cristo quis dizer ali para os judeus. E é interessante que quando Moisés fere, água viva que refresca o povo. Agora eu te pergunto, a rocha, nós sabemos quem é o representante dela. Vamos lá para 1 Coríntios 10, de 1 a 4, que eu quero, isso aqui é outro detalhe que a gente vai decodificar agora. A rocha, todo mundo fica claro, ó, pedra angular, né? Olha, e olha aqui o que vocês vão ver agora. Lá em 1 Coríntios 10, de 1 a 4, Paulo está se referindo a esse episódio de Êxodo 17. Tá? E olha que coisa interessante. Vamos lá. 1 Coríntios 10. Não tirem as mãos do Êxodo, que nós vai voltar no Êxodo mais à frente, tá? Numa outra hora que a rocha é ferida. 1 Coríntios 10, de 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Estão entendendo? Então, aquele ser que ficou diante da rocha é Cristo. Isso é importante a gente entender. Então, a pedra representa Cristo. E não é esse o único texto. Em 1 Pedro também vamos ver a pedra angular. Em Atos vamos ver sobre pedra angular. Tá? Tem vários textos. O próprio Salmos tem pedra angular e é ele que é usado em Atos, ok? Então, ali está maravilhosamente sincronizado, tá bem? O Velho e o Novo Testamento estão em conjunto, irmãos. Não tem
o novo e o velho estão em desavença. Não existe isso. Eles estão em harmonia completa. E isso que é o bonito. Agora eu queria mostrar para vocês alguns textos que estão em Provérbios. Eu vou mostrar só 2, depois eu passo a listagem para vocês lá, porque a gente tem que ganhar tempo, tá? Mas Provérbios 14, verso... Não, Provérbios 13 e 24 primeiro. Abram suas Bíblias em Provérbios 13, 24. E depois 22, verso 15. Provérbios 13 e 24 diz o seguinte: aquele que poupa a sua vara odeia o seu filho. Olha a vara. Mas aquele que o ama o castiga desde cedo. Tá vendo? Vara e castigo. Tá bem? Aqui é só mostrando para você que vara tem o simbolismo na Bíblia de castigo. Um outro texto para deixar isso melhor. Provérbios 22, verso 15. Tem vários, tá? Só em Provérbios aqui eu anotei uns 9 textos. Mas eu só vou falar esses 2 e depois eu posto os textos para vocês lá, tá bom? 22, verso 15 diz o seguinte: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afastará dela. Tá? Então, castigo corrige, vara corrige, ok? A vara e o castigo são, na Bíblia, demonstração da mesma coisa, tá? Então, quando Jesus está ali falando para ele pegar o bordão e bater na rocha, porque o castigo tinha que ser dado, porque pecaram. Eles murmuraram, eles cometeram o ato do pecado, e eles não mereciam água, mas o castigo tinha que cair sobre alguém. Como não ia ser no povo, foi sobre a rocha, que é Cristo. Tá bem? Acho que vocês estão pegando aí. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, depois a gente vai conversando. Vamos agora saber quem é a água. Por quê? A rocha é Cristo. E a água? Isso aqui é interessante. Roberto, mas a água é Cristo, não é? Vocês vão saber que essa água aqui não é Cristo. Olha que coisa interessante. Vamos lá para João 4. João 4, 13 e 14. João 4, 13 e 14. Vocês sabem bem do episódio. Aqui é Jesus com uma mulher ali, samaritana, que está no poço. E aí eles começam a dialogar. E Jesus fala ali que da água que ele lhe der, ela nunca mais sentiria sede. Então vamos entender esse texto nos mínimos detalhes, tá bom? Porque palavras na Bíblia dá a ideia correta do que devemos interpretar, tá bem? Então olha que coisa interessante. Então vamos lá. Verso 13 diz: afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Verso 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, olha aqui, Jesus está dizendo que vai dar uma água, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Te pergunto, esse verbo, eu lhe der, o verbo aqui, eu lhe der, é um verbo que está no futuro. Isso aqui é interessante. Jesus ainda não havia dado a água, mas ele ia dar. E agora a gente precisa entender quem é essa água. E isso nós vamos entender em João 7. Jesus está dizendo a água que eu lhe der. Ou seja, não dei ainda. Vou lhe dar a água. E quando eu der essa água, não terá sede. Qual água Jesus está falando? Vamos lá para João 7, versos do 37 ao 39. O título aí é Rios de Água Viva. Olha que coisa interessante. Verso 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, se alguém está com sede, Jesus chama a pessoa para ir até ele. Lembrando a você que Cristo é a rocha, e da rocha sai a água.
Olha que coisa interessante. Verso 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. O que será que quer dizer isso? Verso 39 responde. E disse, ele do Espírito que haviam de receber, e os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Conseguiram pegar? Olha que coisa interessante. Jesus é a rocha que dá água, e a água é o Espírito Santo. Então, Jesus, ele fala aqui, ó, a água que eu lhe der, futuro. Porque Jesus só poderia dar o Espírito Santo após ser glorificado, após adentrar a presença do Pai, receber os selos, o livrinho na mão. Quando ele entra na presença do Pai, lá em Apocalipse 5, os 7 Espíritos de Deus vão. E aí acontece o Pentecoste. Estão entendendo? Isso é uma coisa maravilhosa. Então, a água, meus irmãos, nesse contexto, quer dizer o Espírito. E isso foi dado no Pentecoste. O Espírito Santo, que Cristo Jesus nos oferece hoje. Então, essa água, a rocha apanhou, a rocha sofreu o castigo. E essa rocha deu água. E agora eu e você só precisamos beber da água. A água está aí. O Espírito está aí para quem quiser. Basta eu e você querer. Então, a rocha representa Cristo. Resumindo aqui até agora o que nós vimos. A rocha representa Cristo. A vara representa castigo. E a água, o Espírito Santo, que Jesus enviou como resultado do seu sacrifício. Agora eu pergunto para vocês. Jesus era culpado de algum pecado? De umzinho só? Um mínimo mísero pecado? Absolutamente cremos que não. Jesus foi inocente, ele foi santo, perfeito, puro, justo. Então ele não merecia esse castigo. Esse castigo caiu sobre a rocha, sobre Cristo, mas ele não merecia esse castigo. Inclusive, em Isaías 53, versos 4 e 5, diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha isso, meus irmãos. Jesus estava naquela cruz, cumprindo uma das fases, a fase de Salvador, a fase que sem ela estaríamos todos completamente perdidos. E Jesus vem como a rocha que dá água para nos ajudar no caminho da salvação. E ele foi ferido. Jesus tomou nossas dores, nossas enfermidades, o pecado. A Bíblia diz que Cristo se fez pecado por cada um de nós. Jesus tomou todos os nossos pecados. O próprio Pai aflige o Filho. Isso é o que vocês precisam compreender. O próprio Pai aflige o Filho. É por isso que Cristo, Pai, por que me desamparaste? Por que me castiga? E ele tinha que passar por isso, porque a rocha representava Cristo. E assim como a rocha sofreu castigo, Cristo também precisaria sofrer. Então, se o povo tivesse atento ao que Moisés escrevesse, daria para eles entender que Jesus era o Messias, sim ou não? Já começa a ficar bem mais claro que esse povo aí não estudava do jeito que eles achavam que estudava. E o verso 5 diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. Então, a primeira fase que eu quero que vocês entendam da questão do santuário, ela está no pátio, e é quando Cristo vem morrer por mim e por você. Quando Cristo vem ser o nosso
Salvador. E isso já estava escrito lá no Êxodo 17, em outras várias partes da Bíblia, como Isaías 53. E mesmo assim, o povo não aceitou. Tem um texto lindo lá em 2 Coríntios 5, 21, que diz que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse texto é o texto. O texto que mostra que Cristo não pecou em nada, não fez absolutamente nada de errado, mas todos os nossos erros estavam sobre ele. Ele mesmo se fez pecado por cada um de nós. E agora eu te pergunto, tem mais um texto sobre rocha, que é muito interessante e a gente precisa entender. Vamos lá para Números 20. Números 20 vai falar sobre rocha. De novo. E mais uma murmuração, e mais uma falta de água. Parece o roteiro igualzinho do Êxodo 17. O roteiro é o mesmo, a gente só sabe que não é igual porque são em locais diferentes. Aqui já é em Cádiz, e aquele era em Refidim. Então, vamos lá ver esse segundo relato. Esse eu vou ser um pouco mais rápido. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali. E ali ela foi sepultada. Não havia água para a congregação, então se reuniram contra Moisés e contra Arão. Novamente o povo vai contra Moisés e Arão. O povo contendeu com Moisés, de novo, dizendo, quem dera tivéssemos perecido quando perecessem nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do deserto do Senhor a este deserto? Para que morramos aqui? Nós e nossos animais? Olha, igualzinho da outra vez. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar onde aqui não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber? Estão vendo? Novamente o povo está queixando-se. O povo merece castigo pela sua murmuração? Novamente eles merecem o castigo pela sua murmuração. Mas olha o que acontece novamente. Então Moisés e Arão se foram diante do povo, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e glória do Senhor lhe apareceu. E o Senhor disse a Moisés, toma a vara, olha lá o castigo de novo, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha. Agora já mudou a dinâmica. Perante os seus olhos e dará sua água. Assim lhe tirarás a água da rocha e darás de beber à congregação e aos seus animais. Pergunta: Moisés deveria buscar a vara. E o que ele tinha que fazer com a vara? Golpear de novo? Não. Dessa vez ele não ia golpear nada. Moisés ia falar dessa vez. E essa é a segunda vez. A segunda vez, Deus disse a Moisés, não bata, porque a rocha já sofreu o juízo. E só precisa do castigo uma vez. Cristo só precisaria morrer uma única vez. Só que o que Moisés fez? Verso 9. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Fez certo. E no verso 10, Moisés e Arão reuniu a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe, ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? E no verso 11, Moisés cai no erro. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes, com a sua vara, e saiu muita água, bebeu a congregação e os seus animais. Por que foi tão sério esse pecado de Moisés? Não parece um pecado muito sério. A gente vê pessoas matando pessoas, a gente vê pessoas mentindo e fazendo com que outras morram, a gente vê umas barbaridades acontecendo, pai fazendo coisas erradas com filhos e filhos batendo em pai. Isso parece muito mais grave do que bater numa rocha. Por que então foi tão grave isso? Isso foi tão grave, irmãos, porque lá em Hebreus 9,
Hebreus 9 mostra por que isso foi tão grave. Apesar de eu já ter dado um spoiler para vocês. A gravidade desse pecado foi que Cristo agora teria que morrer mais de uma vez. Moisés quebrou um simbolismo. O simbolismo é que a rocha sofreria apenas uma vez. E agora Moisés vai lá e fere a rocha mais de uma vez. E dessa vez era só falar. Por que é só falar? Porque Cristo estaria no santo lugar. E lá no santo, você simplesmente ajoelha, ora a Deus e fala com Deus. Você fala com Deus, você não vai lá e castiga, ou recebe o castigo. Você pede o perdão a Deus, Deus te perdoa, e a vida que segue, você vai se ajustando, se modelando, mudando a sua vida. É por isso que era só falar. Porque agora eu e você temos que falar com Deus. Aí Moisés vai lá e bate na rocha. Quando não podia bater, porque Jesus só teria que morrer uma vez na cruz. Olha lá o que diz em Hebreus 9, 25. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entre no santuário com o sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, quantas vezes Cristo tinha que morrer? Uma vez. Verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecer a segunda vez sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Então, quando Moisés, ele bate mais vezes, bate mais da vez que Deus pediu, ele estaria quebrando esse simbolismo. E aonde que esse simbolismo foi parar? Naquele soldado que enfiou a lança, né, na barriga de Cristo. Então Jesus teve que passar por mais do que ele deveria, não merecia, né, porque ele não merecia absolutamente nada do que ele passou, nós que merecíamos, mas ele teve que passar mais por causa que Moisés foi um pouco além do que ele deveria. Então Cristo deveria morrer apenas uma vez. E agora Moisés faz com que esse simbolismo não tivesse a perfeição que Deus queria que ele tivesse. Então, por esse motivo, Moisés acabou pagando o preço de não entrar na Canaã terrestre. Mas Deus, com a sua misericórdia, e pelo homem que Moisés foi, Moisés está, sim, já na Canaã celestial. Então, é muito importante a gente entender esses pontos. E aqui a gente falou sobre a questão da rocha. E essa rocha é Cristo. Essa rocha nos libera a água, que é o Espírito Santo, que nos ajuda no caminho da salvação. Cristo, ele é a escada de Jacó, aquela escada que bate na terra e ela bate no trono. Ele nos liga ao Pai. Por isso que oramos em nome de Jesus, porque nós oramos ao Pai. Vocês sabiam que as suas orações é para o Pai? Quando você ora, você está orando ao Pai. Você está intercedendo, quer dizer, você está pedindo intercessão a Cristo para que Cristo fale com o Pai. E quem que está levando tudo isso para o Pai e para Cristo? O Espírito. Então, os três estão sempre fazendo de tudo para que eu e você consigamos a nossa salvação. Então, o Espírito pega a sua oração, leva a Cristo e Cristo intercede ao Pai. Então, você e eu precisamos simplesmente, hoje, falar, orar, se ajoelhar, falar com Deus. Como diz lá em Gênesis 28, que ele é a escada. E essa escada é muito importante para mim e para a sua vida. Então, essa era a primeira questão. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês uma segunda questão. Essa questão da escada é um outro ponto que, se o povo entendesse de Moisés, teria entendido Cristo. Por quê? Porque lá em João 1,51, vamos lá para João 1,51, vai falar sobre a questão da escada. E olha aqui que coisa interessante. João 1,51, ó, Jesus ele vai falar sobre algo que estava no Velho Testamento, só que o povo não entendeu.
Por que que não entendeu? Porque não estava escavando as escrituras como nós estamos aqui. E por eles não escavarem as escrituras, eles passaram por desapercebido. Mas olha aqui, o texto é muito claro. O texto em João 1:51 diz que, e vamos ver o que significa a escada agora. Ó. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha aí. Quem que é a escada? O Filho do Homem. E o Filho do Homem é quem? É Cristo. Então, segundo João, a escada está entre o céu e a terra. É Cristo, é por Cristo que sobem os anjos. Agora, o que representa a parte de baixo dessa escada? Vamos lá para João 17:5. João 17:5. João 17:5. Abram as Bíblias aí. Lembrando a vocês, ó, Jesus, ele é Deus antes mesmo da fundação do nosso mundo, tá? Antes mesmo de tudo que ser criado, Jesus já era Deus, ok? É Deus. Então, desde sempre. Então, houve tempos em que Jesus ele já habitava o céu, antes da terra existir. Lá no João 17:5, Jesus está orando, e olha o que ele diz na oração. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha isso. Então, aqui deixa claro que Jesus, ele está com o Pai antes mesmo do mundo existir. Ou seja, em outro lugar, disse, no princípio o verbo era o verbo, estava com Deus. Quem era esse verbo? Jesus. João 1, de um em diante, vai falar sobre isso, que Jesus habitava com Deus. Então, Jesus, ele habitava no mais alto céu, tá? Mas a Sagrada Escritura diz que quando veio o cumprimento do tempo, Deus mandou seu Filho, que veio em carne. Ou seja, Jesus se encarnou, tomou um corpo humano, tá? E ele havia habitado no céu como Deus, agora vem para a terra como homem. E aí Jesus liga o homem a Deus. Por isso que o Filho do Homem é a escada. Porque essa é a interligação. Ou seja, Jesus se define em duas características. Jesus é Deus celestial e Jesus é um homem juntamente comigo e contigo. Então, Jesus ele resume as duas qualidades. Por isso que a Bíblia diz que é Deus, homem. Tá bem? 1 Timóteo diz que porque por um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, Jesus Cristo, o homem. O texto, ele deixa claro, não é Jesus Cristo Deus, que é o nosso intercessor, é Jesus Cristo, o homem. Por quê? Por que que tem que ser o homem? Porque o homem sabe como eu e você vivemos. Jesus passou coisas muito piores do que eu e você passou, ou que passará. Nada que qualquer ser humano passar chega perto do que Cristo passou. Então, ele sabe exatamente todas as suas lutas, batalhas, derrotas, tudo. Jesus sabe. E é por isso que ele é o nosso mediador. A primeira função de Cristo é o de Salvador. A segunda função de Cristo é o de mediador. Aonde ficou na questão do santo. Porque nós temos mais uma função que ele vai colocando. A função de Cristo, irmãos, ela não é uma função que, eu faço essa função, quando eu for para outra eu deixo essa. Não. Essas funções, elas vão se ligando e elas vão agora me fugiu a palavra, mas elas vão ajuntando. Então, ele é Salvador, agora ele é Salvador e mediador. Compreenderam? Então, agora Jesus, além de Salvador, lá da rocha, agora Jesus, pela escada, ele é um mediador. Ok? Então, Jesus Salvador, Jesus mediador. Então, agora falta uma terceira função que ficaria para a questão aí do Santíssimo. Vamos lá chegar nisso. Então,
para interceder por cada um de nós, como eu disse para vocês, precisamos de 3 pessoas. Precisamos do Espírito para levar nossas orações, precisamos do Filho, que vai fazer a intercessão, e o Pai vai nos perdoar, sim ou não, ok? Então, o Pai vai saber se você está fazendo de forma correta, ou se está só pedindo perdão por medo, e assim por diante. Aí é Deus que vai julgar cada um, não é eu e nem ninguém aqui que tem poder para julgar ser humano para ser condenado ou absolvido, tá? Isso é uma predominância de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é o nosso único intercessor, nossa ponte entre o céu e a terra. Ele é a escada, ok? Então, Jesus é o único mediador, tá bom? E agora vamos lá para a nossa terceira ponte para a gente terminar aqui por hoje. Lembrando a vocês, só para que a gente possa corroborar com isso aqui, para ficar claro para vocês, Jesus diz, inclusive, que em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não passar por ele. Então, Jesus está deixando muito claro que para eu chegar ao Santíssimo, ao Pai, eu automaticamente preciso passar por Cristo. Tá bem? Isso aqui fica muito claro em João 14, verso 6. Vamos então para Números 21, verso 1, que eu quero mostrar o terceiro ponto para que a gente possa entrar na questão do último ponto de Cristo, a última função de Cristo. Cristo, então, é Salvador, veio no pátio, se sacrificou por nós. Cristo é o nosso único mediador, intercessor, questão do santo, tá bem? Agora vamos ver o que Cristo também é para cada um de nós. E isso baseado no Velho Testamento, e lembrando vocês que se o povo de Israel tivesse estudado o Velho Testamento da forma correta, eles teriam aceitado Cristo como Salvador. Aqui já estamos deixando claro, né? Deus já está deixando claro para vocês que muito fácil ali, em Números, em Êxodo e até no próprio Gênesis 28, já estava claro. Quando Jesus falasse de escada, já era para eles terem interligado. Olha, aquela escada então do sonho de Jacó, ele está falando sobre isso. Só que eles não fizeram. Jesus falou para Nicodemos, quando o Filho do Homem ser levantado. Opa, é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. Números 21, verso 1 diz o seguinte: ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava ao lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel, e lhe entregou os cananeus, e os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Hormá. Então partiram do Monte Mor, pelo caminho do Mar Vermelho, e a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Ou seja, Israel caminhou por 40 anos no deserto. Pergunto a vocês, vocês gostariam de caminhar 40 anos no deserto? Obviamente que não. Ninguém vai dizer que não, eu faria com o pé nas costas. Ninguém vai fazer isso. E olha que coisa interessante, fiquem vocês sabendo que nenhuma sola de sapato daquele povo, nenhuma solinha daquele sapato desgastou. Esse é o Deus Todo-Poderoso, tá? Que a gente serve. Só que mesmo assim o povo era duro e complicado. Então Deus, o povo ficou 40 anos, não é uma experiência muito legal ficar 40 anos no deserto, mas Deus deu comidinha, Deus deu aguinha, Deus colocou sombrinha, Deus colocou quem deixou quentinho à noite. Olha isso, esse é um Deus maravilhoso. Deus não deixou a sola ficar desgastada do pé. Tudo maravilhoso Deus fazendo. Olha o verso 5 que diz. Tudo isso Deus fez. Olha o verso 5. O povo falou contra Deus e contra Moisés. De novo, olha lá, a murmuração novamente. Por que nos fizesse subir do Egito? É sempre a mesma. Que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vivo. Começaram a achar ruim do maná. Olha que povo.
O povo aqui estava daquele jeito. E o pior de tudo, o povo ainda estava mentindo, porque havia água, porque Deus dava água toda hora da rocha, da hora que ele fizia, na hora que ele quisesse tinha água. Deus mandou pão. Deus tinha o maná. Eles achavam ruim do maná, tava falando, nem pão tem. Lógico que tem pão. Tem pão aí, vocês podem pegar, fazer, a hora que vocês quiserem, vocês podem fazer pão. Ou seja, além do povo ser... O povo já estava, além de murmurador, o povo ainda estava mentiroso. Aí vem o verso 6. Deus chegou ali ao ápice. A ira de Deus chegou ao ápice. E aí Deus falou, gente, já bati na rocha, já pedi para Moisés só falar, ele acabou fazendo o castigo na rocha. Dessa vez o povo vai receber um castiguinho. E aí diz o seguinte, então o Senhor mandou entre este povo serpentes ardentes, que picavam o povo. E morreu muita gente em Israel. Pergunto a vocês, Israel merecia essas picadas? Sejam sinceros. Se você estivesse lá, você merecia essa picada? Se você murmurou contra Deus e mentiu a Deus? Merecia. Todo mundo concorda. Então, todo mundo aqui, pelo nosso velho eu, diria, bem feito para esse povo. Merece pior. Isso aí foi fichinha. Certo? Então, eles mereciam o que eles estavam colhendo. Mas eu acho interessante que mesmo isso ocorrendo, Deus deixou um escape. E aí vem a questão da fé e o porquê que murmuração é um pecado gravíssimo. Aquele povo murmurou e ele não tinha fé. E quando precisou da fé, aquele povo preferiu morrer do que ter a fé. Olha o verso 7, o que diz. Por isso o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, agora o povo vai choramingar. Havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. E Moisés foi orar. Eu acho interessante que o que o povo fez? O povo podia orar por eles mesmos. Mas eles estavam tão mal de fé, a murmuração era tanta, que eles não tinham nem coragem de fazer isso. E aí eles vão a Moisés e pedem para Moisés. E Moisés, obviamente, Moisés, um exemplo que nós devemos seguir, orou pelo povo. E aí Moisés pede ao povo. Disse o Senhor a Moisés. Agora Deus responde a Moisés. Faz-te uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Olha, Moisés ora a Deus, e qualquer um de mim, de você, ia falar, Moisés orou, Deus ia tirar a serpente. Só que não. Deus não tira a serpente ardentes. Deus podia simplesmente falar, Moisés, tudo bem. Acabou a serpente. Morreu todas. Só que Deus não faz isso. Deus vai agora testar o povo. Vai saber se esse povo está realmente arrependido do que cometeu. E aí Deus fala a Moisés, Moisés, vem aqui. Eu não vou liberar essa serpente tão fácil assim. Você vai fazer uma serpente de bronze, que vocês sabem que é de bronze. Você vai colocar numa haste, bronze na Bíblia, no santuário. Bronze significa pecado, maldição. Então, esse é o texto, inclusive, que Coríntios está falando. Que ele se fez pecado por nós, tá? É essa serpente. Então, a serpente ali é levantada. Quem olhar para a serpente foi picado, vai ser curado no mesmo instante. Isso é milagre, isso é coisa maravilhosa. Aí vem o verso 9. Moisés fez então a serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Olha isso, hein? Então a pessoa olhava para a serpente, vivia. Vocês acreditam que tinham pessoas que não olharam para a serpente? Acreditam? Será que eu e você olharia para a serpente? Lembre-se que tinha um mandamento, né? Não farás para ti imagem de escultura. Agora Deus vem e fala, eu quero que faça uma imagem. E quem olhar para ela vai ser curado. Olha isso, hein? Parece que tem alguma coisa aí que não está certo. Mas não, porque Deus não está mandando adorar. Deus só mandou orar, olhar.
Era só olhar e estava curado. Ele não mandou ninguém se ajoelhar e pedir, me cure, me cure. Não. Olhou, curado. Isso demonstraria o quê? Fé. Mas, infelizmente, teve pessoas que, mesmo Deus mandando, não olhou para a serpente e morreu. E aí, esse ponto aqui é exatamente o ponto em que ajudou Nicodemos. Não no início, porque Nicodemos ainda foi duro de coração. Mas quando ele viu Cristo levantado, Nicodemos deu tudo que ele tinha para construir a primeira igreja cristã. Mas por quê? Porque Jesus falou para ele. Lá em João 3, tá aí junto com vocês, João 3, versos 14 a 16 diz: Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha lá, mais uma vez, 2 vezes falando o mesmo texto. E agora eu pergunto para vocês, como se poderia neutralizar o poder dos venenos da serpente? Fazendo uma serpente. Vocês sabem bem que a serpente representa na Bíblia Satanás. E agora está dizendo que Jesus está se comparando a uma serpente. Porque ele diz que, assim como a serpente foi levantada, o Filho do Homem vai ter que ser levantado na cruz. E aí nós temos um problema. A Bíblia ela tem que ser lida, estudada, ralada, marcada. A Bíblia é uma espada. É uma espada que nos leva à batalha. Agora, a serpente representa Cristo. Nós temos um problema, porque a serpente também representa pecado e Satanás. Como é possível que a Bíblia diga que Cristo é representado por uma serpente, se a serpente é o pecado? Representar o mal, as tentações, o poder de Satanás, como é representado pela Bíblia. E aí entra aquele texto que eu falei para vocês de 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele não pecou, mas ele o fez pecado. Ele o fez serpente de bronze, para que nós possamos ter a justiça de Deus. O que não era serpente, Deus o fez serpente. Isso é importante. Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo a maldição por nós, porque está escrito, maldito é o homem que é pendurado no madeiro. Jesus tinha que morrer morte de quê? De cruz. Por quê? Se vocês verem a mobília do santuário, ela está exatamente numa forma de cruz. E foi aí que foi colocado a serpente. Cristo, ele se fez pecado, se fez serpente. Ele não era a serpente. E é por isso que a rocha, a escada e a serpente têm as 3 fases de Cristo. Mas eu não falei para vocês a fase da serpente. Porque aparentemente parece que a fase da serpente é simplesmente a mesma da rocha. Porque a serpente, quando for levantado, assim como a serpente, então é cruz, e é cruz quer dizer salvação. Cristo como Salvador. Só que não só isso. Tem um detalhe muito interessante. E nós vamos lá para Mateus 14 ver esse detalhe. E assim nós vamos encerrar com Mateus 14 e versos do 22 ao 36. Essa parte da serpente, Cristo ele é Salvador, Cristo ele é nosso intercessor, inclusive único intercessor, mas Cristo é o nosso poder para vencer. Se tem alguém que pode nos fazer vencer toda e qualquer coisa, é Cristo. E é por isso que ele foi para o Santíssimo. Cristo foi ao Santíssimo agora fazer o... E além do juízo, Cristo está nos dando poder para passar por esse juízo ileso. Olha que coisa aqui. Vamos lá. Olhando para a cruz, nós temos o poder para vencer o pecado. E é exatamente isso que Nicodemos precisou aprender.
teve que olhar quando Cristo foi levantado para entender que aquela serpente era o Messias. Aquela serpente que foi lá de bronze. Ah, agora eu entendi. Se todos tivessem, inclusive o Nicodemos, estudado a Bíblia, como deveria ter estudado, eles teriam aceitado a Jesus. Estão vendo? 3, só 3. Tem muitos, viu? Tem Jesus em todos os livros do Velho Testamento. E digo a vocês que possivelmente em todos os capítulos de cada um desses livros tem algo sobre Cristo. Só que esses 3 símbolos já mataria a charada. Porque foram símbolos que o próprio Cristo falou para os judeus. Cristo falou sobre a rocha, sobre a água, Cristo falou sobre a escada e Cristo falou sobre a serpente de bronze. Os 3 que está somente no livro de Moisés, hein? Só na Torá. Ok? Vamos então aqui fazer um arremate geral. Mateus 14, versos 22 a 36. Leiam conosco aí. Logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedia a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. 4ª vigília, coisa ali de madrugada, bem no final da madrugada. E quando os discípulos viram andando sobre o mar, perturbou-se, dizendo, é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com ele, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro respondeu, se o Senhor é o Senhor mesmo, peça para que eu vá até ti nas águas. E ele disse, vem. Pedro desceu do barco, andou sobre as águas, para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, começou a submergir e clamou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Só que Jesus disse a ele, ó homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco, vindo o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és filho de Deus. Diz as Escrituras que em uma noite, os discípulos então estavam num barco e eles estavam no meio do mar. Jesus tinha ficado para despedir da multidão e Jesus gostava de orar a sós muitas e muitas vezes. Depois Jesus pegou e foi andando. Essas águas, que vocês viram aí, a água do mar, essas águas são os problemas, são os pecados, são os nossos pecados, nossas tentações, as coisas que acontecem em nossa vida que levam muitas vezes para longe de Deus. E aí Jesus está conosco, porque ele nunca deixa de estar conosco, a não ser quando nós se afastamos dele. É nós que se afastamos de Deus, não Deus que se afasta de nós. Jesus está aí, através do Espírito Santo. E aquele personagem, então, que é Pedro, ele fala, ó Senhor, se tu é quem está dizendo, pede para que eu vá. E aí eu pergunto para ti, o que Jesus recebeu quando começou ali a sua primeira tentação no deserto? O que Satanás falou para Jesus? Aqui Pedro fala para Jesus, se és tu, a mesma coisa que Satanás falou. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ou seja, Pedro disse no barco, Senhor, se és tu, manda eu ir contigo. Pedro se colocou no ponto de tentações, de problemas, de pecados e etc. Porque ele estava no barco tranquilo. Era só Jesus chegar, entrar no barco, ponto. Mas ele, se és tu, ele meio que colocou em xeque se era mesmo Cristo. E aí Jesus falou, vem, então confere comigo, pode vir. E aí ele começou e ele estava firme. E ele estava bem. Ele estava vencendo os seus problemas, os seus pecados, estava bem. Até que veio um vento muito forte. E aí ele começou a submergir. As tentações começaram a ir uma atrás da outra. E ele começou a cair nessas tentações e começou a cometer os pecados. E aí ele viu que não tinha mais a solução, que ele iria morrer.
E aí ele ora a Deus. Pede para que Jesus o salve. E aí Jesus salva. Jesus pega, dá a mão para ele e puxa. E coloca ele de pé novamente. Parece a minha e a sua vida? Não é um simples Jesus andando sobre as águas. Tudo tem lição na Bíblia para que eu e você possamos estar salvos. Possamos estar caminhando para essa salvação. E aí, Pedro então pega e fala para Jesus: me salva. E Jesus então puxa ele. Mas Jesus diz: oh, por que duvidaste? Por que se não se manteve firme? Estamos mais de 3 anos juntos, fazendo as coisas tudo junto. Tu não sabia que era eu? Tu não reconhece a minha voz? E aí, Jesus teve que dar o quê? Um puxão de orelha. E muitas de nós precisamos de puxões de orelha. Uma outra ocasião, volta a Bíblia, vai um pouquinho para frente em Marcos 4. Nós já estamos acabando já, tá? Marcos 4, 35 a 41. É novamente esse texto, só que tem alguns elementos interessantes. Naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo. Assim como estava no barco, havia também com ele outros pequenos barcos. Se levantou grande tempestade de vento, e ondas batiam no barco, de modo que já se enchia, e ele estava na parte de trás do barco, dormindo. Jesus estava de boa, tranquilo, sem problema, sem achar problema nenhum. Aí os discípulos pegaram e falaram: olha, ainda vai morrer aqui, Senhor. Aí Jesus levanta e diz para o quê? Paz, aquieta-te. Pum. Subiu os relâmpagos, sumiu tudo, pum, tudo desapareceu. Novamente, o que acontece? O que é esses relâmpagos? O que é esse mar agitado? O que é essa água dentro do barco? Novamente, as tentações, os nossos problemas, os nossos pecados. E muitas vezes Jesus está no barco, só esperando que eu e você aceite Ele como Salvador, interceda para que Ele vá ao Pai pelos seus pecados. E Ele não só vai ao Pai, como Ele vai nos dar o poder para vencê-los. E é por isso que o santuário é tão importante, porque o santuário nos dá exatamente cada um desses pontos e dessas etapas, pois Cristo não morreu na cruz para eu e você continuar com a nossa vidinha. Achar que a gente vai empurrando com a barriga e que vai dar certo. Não é por isso que Cristo morreu na cruz. Cristo morreu na cruz e Ele nos deu o poder dele para vencer os nossos pecados. Cristo é Salvador. Rocha. Cristo é intercessor. Escada. Cristo é o poder para vencer os pecados. Serpente. E é por isso que o santuário é tão importante para mim e para você. Muitas pessoas têm várias e várias histórias. Cristo, Ele é o nosso único sacrifício, Ele é o nosso único intercessor e advogado. E Ele é o único que pode nos dar o poder para vencer. E era isso que nós tínhamos para hoje. Entender as funções de Cristo. Cristo tem funções a desempenhar. E Ele está desempenhando todas elas nesse momento. Ele continua sendo meu Salvador, continua sendo meu intercessor. E agora Ele é o poder para que eu possa vencer o que tiver que vir pela frente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido e compreendido. E que Deus abençoe a cada um de vocês. E temos muita coisa para escavar aí durante esse ano de 2024, tá bem? Que Deus os abençoe, espero que a gente se veja muito, muito, muito tempo ainda. Era isso, doutor. Não sei se faz oração ou se deixa para fazer depois. Acho que vamos fazer uma rodada de perguntas, Roberto, pode ser? Não sei, os amigos que estão conosco, né?
Nós temos, embora alguns chegaram um pouco depois, mas nós temos cerca de 16 pessoas ainda online, 16 conexões, né? Sendo que alguns são duplicados, temos mais de 14 pessoas online. Alguma das pessoas que estão online tem algum questionamento para fazer para o Roberto? Se tiver, pode estar abrindo o microfone. Aliás, não pode, porque eu desabilitei essa função, só um pouquinho. Ok, agora eu está já habilitado, você já consegue ativar o seu microfone. Se tiver alguma pergunta, você poderia estar abrindo o seu microfone e aproveitando a oportunidade e falando diretamente ao Roberto. Pode ser assim. Se interessar alguém, pode ficar à vontade aí para abrir o meu microfone. Se tiver alguma dificuldade, escreve no chat aí para mim. Algum dos presentes teria algum questionamento a ser feito? Boa noite. Boa noite, Adriane. Minha Adriana, pergunta. Oi. não, Oi, estão tranquila. ouvindo? Eu ouvindo, senão é porque eu falei Adriane, eu corrigi Adriana. Mas estamos te Ah, ouvindo sim. a minha pergunta é uma coisa assim muito básica e simples. Quando você fala em santuário, a que você se refere? Hum. Bom, o santuário, a gente vai é, dialogar muito sobre essa questão ainda, tá? Mas em supremacia, irmã, o santuário ele é o plano da salvação, tá? O santuário ele foi instituído a partir do momento que entra o pecado, Deus já vem com o santuário para combater esse pecado, tá? A gente vai ter que entender o santuário terrestre que está ali no Êxodo, também vai estar lá mais para Crônicas, que vai ter algumas coisas com relação ao santuário também que foi elegido por Salomão. Mas esse santuário, ele tem um santuário celestial. Nós acreditamos que há um santuário celestial no céu, tá? E que Cristo está nesse santuário, bem? Fazendo essas funções que eu passei aqui para vocês hoje, ok? Então, Jesus, ele é nosso Salvador, é nosso intercessor, e ele é o que nos dá poder para vencer todos os problemas que tivermos, e tudo isso baseado no santuário. Então, o santuário que nós estamos falando aqui, hoje, é o santuário celestial. Mas para entendermos esse santuário celestial, nós vamos precisar entender o santuário terrestre, que nós vamos entendendo durante as reuniões, ok? Então, quando eu estou falando de santuário, é que o santuário ele é a base de tudo, porque o santuário, ele também é o próprio Cristo, tá? Inclusive, quando Jesus diz ali para os fariseus, os fariseus falam, ah, quem é tu? Aí Jesus diz, ó, você não sabia que eu destruo esse santuário e reconstruo ele em 3 dias? E aí eles, você está doido, porque nós demoramos 46 anos para construir, você vai fazer em 3 dias? Mas Jesus falava do próprio corpo. A Bíblia diz isso. Por que que Jesus estava falando isso? Porque, de fato, o poder está nele. E o santuário é a base para a gente entender qualquer outra doutrina. E é por isso que ele é tão, muitas vezes, atacado, tá? Porque sem o santuário, a gente pode querer aprender as coisas de qualquer forma. E aí a gente pode engolir qualquer coisa. Mas quando você tem a base, e quando eu falo santuário, eu estou falando de Cristo, quando você tem Cristo como base de qualquer coisa, a gente vai ter que seguir a linha da forma correta. Então é por isso que a gente, aqui do Escavando as Escrituras, que a gente vai fazer aí, só Deus sabe quando vai acabar, né? A ideia a gente iniciou e aí a gente vai indo toda terça-feira às 19 horas. A ideia é que a gente tem esse pano de fundo, que é o santuário, e desse santuário, que é, novamente reiterando, Cristo e o santuário, eles estão muito ligados, tá? Quase que inseparavelmente. Com esse pano de fundo, a gente vai entender mais sobre a Bíblia, entender sobre Trindade, entender sobre o que comer, o que não comer, entender sobre salvação, justificação, santificação e entender várias outras coisas da Bíblia, tá? Então, quando eu digo santuário, espero que só para que a senhora fique conosco durante essas semanas, porque isso vai ajudar a senhora a entender melhor ainda o que é a questão do santuário, mas em poucas palavras, o santuário é o pano de fundo, é a base para tudo que a senhora quiser aprender
sobre a palavra de Deus. Por isso que é tão Ok. importante a gente entender as fases de Cristo, tá? Essas 3 fases aí. Cristo, ele está no santuário, como diz lá em Salmo 73:13, tá? Que Cristo está no santuário, e aí ele é nosso Salvador, intercessor, e é o nosso poder. Ele é o poder para vencermos qualquer coisa. Isso é muito importante. Só que para vencer, a gente precisa estar com um olhar na serpente. Aquela pessoa precisava olhar fixamente. Ela não podia tirar o olho. Só que, infelizmente, nós estamos muitas vezes tirando o olho de Cristo. E é isso que causa as nossas quedas. Assim como o Ricardo também nos falou para nós nos últimos 2 encontros, né? E o Roberto relembrou, nós estamos tentando utilizar o santuário como pano de fundo, mas é claro que algumas coisas vão entrar aí correlatas, tá? Até porque nós estamos falando de uma nação que, quando surgiu a questão do santuário, um tabernáculo em que Deus pudesse habitar, a nação ainda não era alfabetizada, tá? Após aí o surgimento da nação de Israel organizada, é que a primeira nação que alfabetizou toda a sua população, porque o alvo era que cada um conhecesse por si mesmo as escrituras. Então, até aquele tempo, o plano da salvação ele era representado em cerimônias, em rituais que aconteciam diariamente e também em determinadas épocas do ano. Todo esse plano da salvação, todo esse escrutínio que nós estamos querendo colocar para vocês aqui. Tá? Então, nós estamos tentando estar desenhando isso para vocês, mas colocando alguns assuntos correlatos para nós irmos entrando no santuário. Então, agora, se você vai olhar lá na nossa descrição dos assuntos, nós estamos conversando na parte inicial, a parte de fora do santuário, tentando falar a respeito aí do que é as portas, do que são as portas do santuário. Aí, em cada passo dele, né, em cada parte dele, em cada compartimento dele, nós vamos estar, então, aí avançando com mais algumas doutrinas e alguns outros conhecimentos correlatos que nós vamos estar passando para vocês em tempo oportuno, se assim Deus nos permitir. Tá bom? E aí a gente vai tentar, então, estar utilizando ele como pano de fundo para estar expondo alguns outros assuntos. Eu coloquei já lá no material, no nosso material que estamos compartilhando com vocês, assim como foi solicitado algumas perguntas, por exemplo, a respeito do Natal, já coloquei lá também. Eu coloquei já alguns textos sobre o santuário, tá? Alguns vídeos tentando explicar um pouquinho sobre o santuário e também mais alguns textos para vocês poderem estar conhecendo. Os nossos instrutores estarão elaborando também um material por escrito para que vocês possam estar revisando e estudando isso depois com calma, assim como os vídeos que nós estamos gravando. Já coloquei os 2 últimos lá no Google Drive. Vocês podem também, vai estar acessando em breve, assim que a cópia for renderizada desse aqui. Nós vamos estar depois também colocando esse, para que você possa voltar aos vídeos, voltar aos estudos e aprofundar isso, se assim desejar. Ok? Beto, nós temos mais algumas perguntas aqui, tá? Lembrando a todos, não apenas a pessoa que postou, que nós estamos estudando agora sobre o santuário, hoje mais especificamente sobre as representações de Cristo dentro do plano da salvação. Então, nosso objetivo é estudar esse assunto. Então, assuntos que não estejam diretamente ligados a isso, eu vou pedir que sejam trazidos em tempo oportuno, tá bom? Isso tanto lá no nosso grupo, tá? Como aqui também. A gente tenta não deixar completamente sem resposta quando é uma coisa mais para frente que será estudada. E se for algo que não está no escopo dos nossos estudos, aí realmente nós teremos que responder de forma particular, individualizada, mas não em espaços coletivos. Então, o Roberto está representando agora essa questão do santuário, até porque talvez algumas pessoas, não sei se puderam estar nos estudos anteriores ou entender o que nós colocamos, mas temos aí tanto o tabernáculo do deserto, como o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, o templo de Herodes, tá? O santuário que é o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e também o santuário celestial. Então, há uma série aí de representações sobre o santuário. Tá? Fernando Vinícius faz uma pergunta, Roberto, está fazendo no chat. Tá? Ele coloca assim, ó, por que o santuário aparece apenas a figura de 2 querubins e não outras classes de anjos?
embora o anjo nós vamos ver um pouquinho mais para frente, tá? Mas É. vamos lá. Se queres tentar responder, o que é que responde, Roberto? Pode falar, doutor. Querubim era um anjo cobridor. Era um anjo que abria suas asas, assim como Lúcifer também era um querubim cobridor, abria suas asas para que a glória de Deus, quando manifestada, não fosse ali, não ofuscasse ou não destruísse, inclusive, as pessoas, as criaturas de Deus que estivessem mais próximos. Mesmo os anjos que são santos, que não pecaram, eles não podem se aproximar de Deus e vê-los face a face. Então, quando o Pai brilha em todo o esplendor de sua glória, tá, ninguém pode subsistir. Então, os querubins abrem suas asas, ficam de costas para o Pai e abrem suas asas para que o brilho da glória não chegue até aqueles que estão à sua frente. Essa é a missão dos querubins, mais propriamente. Então, era essa a atitude. Os querubins, ao menos é o meu entendimento. Não tenho aqui o pressuposto de esgotar o assunto, até porque nós vamos estudar sobre os anjos em um outro momento também, embora não especificamente, mas vamos falar a respeito deles. E uma das categorias de anjos são os querubins, assim como há serafins e há outros, tá? E o objetivo, basicamente, deles era esse, de estar impedindo aí que as diversas criaturas fossem aí totalmente subjugadas diante da glória de Deus. E por causa disso, a representação é esse motivo. Então, lá iriam os sacerdotes, lá iriam os seres humanos, e o que os querubins estão representados, porque é isso que estão fazendo essa interface aí, não como mediador ou algo assim, mas como protetor, para que a glória não ofuscasse completamente aqueles que ali estivessem presentes. Tá? Maria Cavalcante está dizendo que está querendo saber um pouco mais. Ainda no chat, tá? Nós temos mais alguma mensagem aqui no chat? Não, apenas agradecimentos. Tá? Há mais alguém presente que deseja fazer alguma pergunta? Pode estar abrindo o microfone ou ainda escrevendo aqui no chat. Pode ficar bem à vontade. É importante que nós aproveitamos aí o momento em que estamos juntos para estar fazendo essa interação. Ok? Agora o microfone está aberto. Vou tirar o microfone por causa do ruído. Eu silenciei o teu microfone por causa do ruído, tem bastante. Não sei se você quiser perguntar, você pode abrir o microfone novamente. Se não tiver ruído, tudo bem. Senão, eu vou pedir que você escreva no chat. Tá? Algum questionamento mais, Eliana? Não sei se porventura teria aberto o microfone por engano ou se realmente está tendo muito problema do som. Ok. Mais algum questionamento? Podem abrir o microfone. Se não houver, nós vamos encerrar com uma oração. Tá? Antes de fazermos a oração final, então, alguém tem algum motivo de oração para nós orarmos durante a semana, seja um agradecimento ou um pedido? Se você tiver, também pode tomar a liberdade aí de abrir o microfone e manifestar o seu motivo de oração. Ou ainda lá no grupo, você pode colocar no grupo também. O grupo está aberto, tá? Eu vou deixá-lo, o grupo aberto até amanhã, para que vocês possam aí manifestar os seus motivos de oração, já que eu não estou conseguindo abri-lo todos os dias. Eu estou esquecendo, não está na minha rotina, tá? Faço meus devocionais a partir das 4h30, a gente está acordando, mas quando eu lembro já passou das 7, que era o horário combinado. Mas vamos tentar aí. Já coloquei um alarme para despertar, amanhã eu lembro de abrir, mas ainda assim vou deixar o grupo aberto à noite aí, caso alguém tenha algum motivo de oração, pode estar colocando no grupo, ou ainda alguma pergunta. Ninguém abriu o microfone. Deixa eu olhar mais uma vez o chat. Sem mensagem no chat. Então vamos orar, Roberto. Vou solicitar que você, como nosso mensageiro, faça a nossa oração final, por favor. Oremos. Querido amado Deus, estamos agradecidos ao Senhor por mais uma vez o Senhor nos dar a oportunidade de estarmos aqui e aprendermos um pouco mais de Ti. Pai querido, não nos deixe cair nos mesmos erros do povo de Israel,
tanto do êxodo como também dos que viram Cristo, mas não aceitaram a sua missão, que nós possamos estar nos preparando para, quando Cristo vier nas nuvens do céu, estarmos preparados para ir com Ele. Pai querido, nos ajude a compreendermos as tuas mensagens, a entendermos que o Senhor é nosso Salvador, nosso intercessor e o nosso poder para vencer. Que possamos colocar em prática cada um desses pontos em nossas vidas, ajoelhar mais, orar mais, pedir mais ao Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos estar caminhando uma Canaã celestial. Fique com cada uma das pessoas aqui, com certeza muitos pedidos e agradecimentos tem de cada uma dessas pessoas e de mim também, do doutor, de cada um que está aqui, e que o Senhor possa estar com cada um de nós, nos ajudando a concluir alguns desses pedidos, mas que seja feito conforme a tua santa e boa vontade e não a nossa. Que o Senhor sabe o melhor para cada um de nós, que nós possamos simplesmente confiar em Ti, olhar para a serpente fixamente, serpente de bronze, a cruz, para que possamos estar cada dia reunidos contigo e com nossos amigos e familiares, caminhando para estarmos todos juntos na Canaã celestial. Muito obrigado por tudo que o Senhor vem proporcionando para cada um de nós. Fique conosco nessa noite, envie os seus santos anjos para nos proteger e nos guardar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Santo Deus. Obrigado a todos, meus amigos. Muito obrigado, Roberto, pela explanação de hoje. Tá? Grato a todos mais uma vez. Vamos juntos, então, estar agora continuando os nossos estudos individualmente e depois também aqui no grupo. Tá? Que Deus os abençoe, tenham aí um bom descanso e que possamos realmente estar juntos nesse crescente aí, buscando a verdade. Vamos, então, descansar. Deus os abençoe e uma boa noite a todos.